Mas isso demonstra que ela tem um bom espectro de ação. Por exemplo, existem alguns micro-organismos ativos, como Chlamydia trachomatis, né, que causa bastante infecções, principalmente em mulheres, né, infecções genitais. E essa bactéria já não tem uma boa ação da cefalosporina, né, nem da de terceira geração não consegue pegar. E é melhor macrolídeos, quinolonas, né, outras classes. Então, mas elas são medicamentos bem estáveis e são medicamentos aí que têm um bom espectro de ação, tá? A terceira geração. Lembrando que antipseudomonas é a ceftazidima. Então, se tiver lá assim, Tadeu, ó, as cefalosporinas de terceira gerações, elas são antipseudomonas. Elas é um plural, né? Então, elas é muita coisa também, tá? Não é elas, é ela. É a ceftazidima. Então, exemplo, se tiver lá ceftriaxona é antipseudomona, ela não é classificada dessa forma. E a ceftriaxona é a cefalosporina de terceira geração mais usada. Tá? Então, só para vocês entenderem, então tem que tomar muito cuidado, ok? Quarta geração. Coloquei ela até aqui no vermelhinho aqui, porque ela foi uma grande evolução das cefalosporinas. Por quê? Ela melhora algumas questões bem interessantes. Ela tem um melhor espectro sobre gram positivo que a terceira, então ela consegue ampliar ainda mais seu espectro, tá? E elas são mais estáveis à ação das beta-lactamases, né? Então, exemplo, algumas beta-lactamases, cefalosporinases, penicilanases não degradam ao cefepime, então você não tem alteração da sua estrutura frente a algumas beta-lactamases, então isso traz mais estabilidade e obviamente traz, né, com que o medicamento ele fique, como eu falo assim, mais resistente à ação dessas enzimas que degradam o anel beta-lactano. Tanto que às vezes a gente testa lá no antibiograma assim, você tem lá uma cefalosporina de primeira, segunda, terceira e quarta geração. Às vezes você tem lá a primeira, segunda e terceira resistente, quarta geração sensível. Isso demonstra que é a presença de uma beta-lactamase que consegue muitas vezes inativar tanto a primeira, segunda, terceira geração, mas a quarta não. Então ela continua sendo uma opção, né? Isso é muito importante, ok? Então essa é um pouquinho da diferença. É um medicamento um pouco mais caro, tá? Um medicamento um pouco mais caro que as outras três primeiras gerações, e é um medicamento também mais de uso hospitalar, a gente não vê muito em ambulatório. A de terceira geração, gente, infelizmente já é um medicamento de uso ambulatorial. Então é comum, né, a gente pegar em ambulatório prescrição de cefalosporina de terceira geração, pela necessidade já que tem também na parte ambulatória. A quinta geração, como eu falei, pouco utilizada. Ela é como se fosse uma alienígena no meio das cefalosporinas, porque ela é muito diferente das demais, né? Em questão de espectro, em questão de estrutura química, em questão de estabilidade. Por exemplo, ela não pega muito bem gram-negativo, ela não tem bons efeitos sobre bactérias gram-negativo, ela é melhor sobre micro-organismo gram-positivo, ela é como se fosse uma opção a micro-organismos gram-positivos, mais resistente, onde o paciente não tem a opção de utilizar ou não tem, exemplo, o paciente tem alergia aos glicopeptídeos. Então ela passa a ser uma opção, né? Então a quinta geração ela veio mais para uso sobre micro-organismos gram-positivos, resistentes, e não gram-negativos. Então muda um pouco, né, a visão das demais classes. Por quê? Se a gente pega da primeira, quarta geração, o que a gente percebe? A cada geração que vai passando foi ampliando o seu espectro. Porém, quando chega na quinta, ela fica mais restrita sobre gram-positivos. Então ela é realmente uma classe bem diferente das demais, né? Então esses são os principais pontos aí das cefalosporinas. Então assim, quais são as principais diferenças entre as gerações? Espectro de ação, esse é o primeiro, que eu preciso sempre olhar, né? É o espectro, e totalmente ligado ao espectro é a indicação clínica, né? Porque se o espectro de ação muda, óbvio que a indicação clínica muda. Se a bactéria ela tem um espectro sobre bactérias que causam infecção de orofaringe, então essa é uma indicação clínica. Se eu tenho lá uma classe de antibiótico que tem espectro de ação sobre bactérias que causam enterocolites, óbvio que isso vai ser uma indicação clínica. Então, quanto mais o espectro ele vai ampliando, mais bactérias patogênicas o medicamento consegue ter ação, você mexe no espectro, você mexe na indicação clínica. Então, ela basicamente muda isso. Outra situação é a questão da estabilidade ou não frente às beta-lactamases. O
que muda bastante também. Por exemplo, a primeira geração é muito estável. Então, qualquer beta-lactamase ou uma cefalosporinase consegue degradar a primeira geração. Já a quarta é mais estável. Então, isso também é muito importante. Né? Outra coisa importante é a questão de via de administração. Né? A via também de administração muda entre essas moléculas. Então, são diferenças que a gente tem dentro da mesma classe. Lembrando que todas são cefalosporinas. O que muda, né, a geração ali, mas todas pertencem às cefalosporinas. Oi? Só para eu entender, a primeira geração ela é mais positiva, só que ela pega algumas coisas negativas, que é da E. coli. Aí, no caso, como a E. coli produtora de beta-lactamase, ela não pega, né? Não pega. Então, não é real. Pode dizer que a primeira geração não reserva quando... Gram positivo, sim. Né? Tanto que a gente nem vê muita utilização delas. Mas elas não são mais fortes que o convertido. Elas têm ação sobre os micro-organismos muito similares, né? Agora é porque eles são medicamentos extremamente caros, né? Medicamentos como são protótipos, né? E eles acabam deixando ele meio como reserva. Mas eles estruturalmente, em relação até a indicações, são muito diferentes, né? Os glicopeptídeos têm mais efeitos colaterais, têm mais reações adversas. Eles teriam escolhas se não fosse tão caro. Isso, né? E quando o paciente não tem, né, ali a indicação de um glicopeptídeo, a gente pode ter uma cefalosporina de primeira geração. Professor, aqui está falando que ele é usado principalmente quando está com qualquer resistente à assassina, é isso mesmo? Isso é uma opção. Lembra lá que a gente falou assim, ó, você tem lá uma penicilina natural, aí resistente. Aí a gente usa uma penicilina resistente às penicilinases. Não tem opção, aí a gente pensa normalmente no glicopeptídeo, né? Aí como eu falei, aí às vezes a opção é o glicopeptídeo. Quando o paciente muitas vezes ele tem alergia ou alguma situação que ele não pode usar, aí você vai lá para ele. Quando esse aqui não servir, aí você pode usar na quinta geração. Mas sempre eu preciso pensar primeiro nas penicilinas naturais, depois nas penicilinas mais estáveis, penicilinadas, para depois pensar nesses dois grupos. Não, a gente consegue pegar os micro-organismos também a terceira. Essa é a geração que pega a BBZ resistente. Tá? Oi? Pega, professor. A quinta aqui. Será que só na do médico mais? Acho que a terceira já pega. Assim, A terceira e a quarta, né? Que pega essa do depois da terceira. A quinta terceira e não, quarta tá? só, né? Cuidado com a quinta geração. Assim, precisa de uma. Pega a pseudomonas, assim mesmo. Não beijo não. Professor, você pode explicar então, porque você falou que só a ceftazidina é antipseudomonas. A ceftazidina tem melhor ação contra as pseudomonas. Mas o resto também pega pseudomonas. Não tem boa ação contra pseudomonas, tá? Não tem. Se você pegar da terceira geração, as outras moléculas não são tão boas contra pseudomonas como era. Até que nos protocolos, quando você vai pegar protocolo para pseudomonas, tá, a ceftazidina tem vantagem frente às demais de terceira geração. Mas, exemplo, professor, mas cefepime não tem ação contra pseudomonas? Não tem. Tudo de espectro de bom que a terceira geração tem, a quarta também tem. Tá? Por exemplo, ela é anti-pseudomonas, pode ser usada para acineto, Klebsiella, tudo a quarta tem. É só na questão da terceira mesmo. Se você pegar todas as moléculas de terceira geração, nem todas têm uma boa ação como a ceftazidina. Ela tem algumas ações um pouco melhor. Tá? Então, por isso que ela tem esse a mais mesmo. Qual penicilina é antipseudomonas? Pode ser terceira. Carboxpenicilina. Um exemplo de carboxpenicilina. Ticarcidina, Ticarcidina, carbamida.
Penicilina, não consigo pegar nem trabalho. Pô, eu já sentei para estudar penicilina umas 3 vezes. Eu só consegui escrever 15. Penicilina. Ó, eu dividi assim, aqui atrás, aí semi-subética. O que eu sei é de penicilina, aí isso é muito fácil, né? Meu Deus. Cara, sério. É a parte que tá mais difícil. Pô, ia ser muito tipo, você me deu um dia. Ia ser também acho, né? Porque a primeira aqui que não. Quem é sua opção? Mas ele não vai fazer isso, com certeza. Uma roda ali. Já começou a estudar? Aí eu estudei. Aqui o dia, eu sinto também. Chamou? Eu saio dormindo, chega mensagem. Ele não tá falando que cheguei por último. Aí ele chegou no computador do lado. A pessoa tá sabendo. Não, a gente mais mesmo. Então, pactamos a gente não Ontem eu já tenho começou e não estava já está no chocolate. Normalmente, quando você está pensando, principalmente estado, a gente vai pedir para o permitir. Não vai dar não.
escolher como segunda escolha. A segunda escolha é a Assim, você pode até pensar, você pode usar exemplo, a penicilina ou você pode usar a cefalosporina. Mas como normalmente elas estão os gram negativos para aumentar, a gente usa o glicoproteína. A clostridium. Os glicopeptídeos, então, eles são também antibióticos de parede, porém eles não são beta-lactâmicos, né? Eles saem dessa classe. Eles atuam sobre a parede também, de alguma forma, interferindo ali na transpeptinação do peptídeo glicano, de forma um pouco diferente. A literatura até muitas vezes contradiz algumas informações, porque eles colocam que, na verdade, os glicopeptídeos conseguem, além de mexer na transpeptinação, acabam interferindo em outras proteínas também no processo de tradução. Então, ele fala assim, demais proteínas importantes para a parede estão sendo bloqueadas pela ação dos glicopeptídeos. Então, ela não tem uma ação tão idêntica dentro do conjunto lá dos beta-lactâmicos, mas é considerado um antibiótico de parede, né, que interfere no arranjo também, principalmente do peptídeo glicano. Okay? Dentro da classe, nós temos dois fármacos que são mais usados no Brasil, a vancomicina e a tecoplamina. Na verdade, a vancomicina é o fármaco mais utilizado, né, amplamente conhecido, principalmente para bactérias gram-positivas, né, status gram-positivo. Okay? É uma opção, né, que nós temos principalmente para aqueles mais resistentes, tá? Que são os produtores de beta-lactamases. A primeira opção para esses micro-organismos gram-positivos são as penicilinas. É o que eu estava colocando, a gente pensa sempre numa penicilina natural, né, ou você vai utilizar diretamente uma penicilina já resistente às penicilinatos. Quando ela deixa de ser uma opção, aí que a gente vai pensar no glicopeptídeo. Por quê? Porque as penicilinas têm amplas vantagens frente aos glicopeptídeos. São medicamentos que têm menos efeitos colaterais, são medicamentos que têm um espectro de ação melhor, uma potência farmacológica melhor, tá? Medicamentos que têm um custo, né, menos elevado, então eles trazem vantagem frente aos glicopeptídeos. Então, por isso eu jamais dá a opção de utilizar uma penicilina, com oxacilina e usar um glicopeptídeo, a minha opção continua sendo oxacilina. Agora, quando a bactéria desenvolve resistência, hoje nós temos enterococos que fazem espessamento de parede, né? Isso já é um problema, mexe na permeabilidade de membrana, então isso a gente já tem classificado. Tá? E alguns estafilococos também com resistência parcial. Tá? Alguns já que interferem em outros mecanismos, né? Até mesmo mecanismos enzimáticos já vêm sendo identificados. Então, isso passa a ser também um problema. Então, até a vancomicina começou a ser um problema, já tem micro-organismo resistente a ela. Quando está resistente a vanco, a gente ainda tem como opção a tecoplamina. É um medicamento melhor, tem melhor biodifusão comparado com a vancomicina, tem melhor biodisponibilidade, só que é um medicamento bem mais caro. Tanto que se a gente for comparar na Europa, se usa mais tecoplamina, pouco se usa vanco, né? Mas aí é uma questão farmacoeconômica. No Brasil a gente usa ainda bastante vancomicina, tá? Então essas são as diferenças entre elas. São medicamentos que têm muitos efeitos colaterais, podem causar síndrome do homem vermelho, que a gente chama, principalmente a vancomicina, que é uma reação, parecendo uma reação de hipersensibilidade. Então, por isso que é um medicamento que tem que ser feito em infusão lenta, né, de forma contínua, a gente não faz vancomicina em bolos, né, que é um medicamento que normalmente pode causar reações bem graves na infusão rápida. Tá? É um medicamento extremamente nefrotóxico, então o paciente com uso de glicopeptídeos, principalmente de vanco, tem que ficar avaliando, né, toda a parte clearense, então é interessante estar fazendo ureia, principalmente creatinina do paciente. Tá? Então esses dados eles são muito importantes, né? A literatura também fala um pouco de hepatotoxicidade, né? Ela é menor frente à nefrotoxicidade principal, tá? Então são medicamentos aí que a gente tem como se fosse uma reserva terapêutica aos micro-organismos gram-positivos, okay? Então é como se fosse uma reserva também, tá? Apesar que em ambiente hospitalar a gente vê muito, acaba sendo uma reserva, mas é um medicamento bastante utilizado, ok?
para gram-positivo, tá? Porque gram-negativo, eles têm invocação frente às bactérias gram-negativas. É gram-positivo. Okay? Pessoal, então, antibióticos de parede, que nós vimos, são esses, né? Vamos sair agora dos antibióticos de parede e vamos falar aqui dos antibióticos que agem sobre síntese proteica. Eu vou pegar um aproveita e xinga a crise. Cadê a mulher? Cadê a mandita? Só tá dele. E eu Me dá uma filha aí. síntese proteica, o aminoglucosidase. O dia que trouxe os livros? Mano, eu tô ansioso. Que bom. Tô com medo desde ontem. A gente vai todos. Aminoglucosidase. Ah, é, macro eu também. Vai querer? Você vai comer esse pouco nesse sopa. Eu não bagunho, dá perfil, dá perfil. Tá me secando, passou a luz, ela bagulho de novo. Nossa, velho, eu vou botar minha cara no você. Queria uma água, um dia. Vai sair? Minha carne. A minha. Ah, não, ainda tem aqui. Mas eu vou ser que tem o galo da manhã. O galo não senti. Mas amanhã. Carne. Fecho técnicas. Só que eu vou estudar técnica, você sempre tem uma cara, ela tá vendo. É mesmo, né? Nem tinha visto. Não, eu não decorei a tabela. Mas tem lá negócio do questão de soro. Tem que ver a tabela. Você já viu? Isso. Unidade 30S. Unidade 30S, unidade 30S. Não, mas o que ela falou da tipo, teve uma parte que a gente foi fazer, eu tinha visto a aula da um dia, mas eu respondi o que ela falou. Não, meu primeiro antibiótico Falta 50. Não, eu acho que você também não tá tão boa. mas eu não entendo. Tipo, eu já estudei, mas eu não consegui fixar. Farmar que eu vou terminar de fixar um dia antes da prova, tenho certeza. Um desespero. Eu não posso mais fazer isso não. Acabou minha reserva. O Badel pediu? Esse Badel também.
hoje eu sorri, porque eu aprendi lá no prova. Já estou muito deprimido nisso. Tu quer ficar mais? Tu não vê quando tá assim, risadinha. Risadinha. Sem risadinha. Porra, feio pra caralho. É foda, essa vidreira é foda. Esse não se pode nada a ver. Materialização é a mesma coisa. Materialização é a mesma, só muda de cidade. Sobre que sub-50S. Ele vai fazer Pega essa na pergunta bolsa do que dele, eu a pasta dele é igual. tipo passinho. Sim, também acho. Aí entrando com uma modificação de amplos pés e quais as proporções da vida. Porque não é 10, não é 10 anos. Mano, eu não sei como que é essa merda dele. Já tive. Quando eu escrevi na Você falou que podemos dar para decorar legal também. Dá para decorar legal. Isso a gente vai entender. Muito perto em longe, eu consegui. O Diego, não. O Diego, não falei nada. É até pra se ver, né? Não tô entendendo nada. Quer ser alegria, não? Você tinha falado de remédio legal? Medicina legal. Manda mensagem pra essa pessoa aí que tá de longe. Todos os dias. Você está na cabeça maceta. Mano, vamos me lançar dessa. Boa concentração. Intracelular. Não, já tem tudo isso escrito, estou escrevendo tudo. Já deu. Faz 5 minutinhos para a pessoa Hã? Minoxidil? Tem. Principalmente para acne, já tetraciclina. É a mesma coisa. É da classe da tetraciclina. Isso, você colocou ali. É porque eu dou desenho de alguns, tá? Tô colocando aqui. Mais para a prova, foca nessa que dá uma. É,
eu estou colocando as ações principais. Vou dar uma foto pro senhor, o senhor colocar nela de presente. Ah, beleza, não pode deixar ela disso. A prova é especial. A do Diego também, né? A do Diego também. Você, Diego. Ai, só fala quando o Diego não tá aqui. Eu tá bem risadinho. Fala, não, o que você está enxergando? Fala, pode falar. Obrigada. Do medicamento? Eu mandei lá no grupo. Azitromicina, eritromicina, claritromicina. Aí depois aqui, ó, neomicina, dobramicina, gentamicina. Não, é a. Boa perfusão, boa concentração intracelular, opção para paciente alérgico à penicilina, causa desconforto gástrico. Eu sei que é tomada. Aí aqui é ototoxicidade, né? Toxicidade, um espectro de bactérias. Só alguns pontos, gente, que é o mais importante. Lembrando que a gente está na pesquisa mais importante. Vamos lá, gente. Então, antibióticos que atuam sobre a síntese proteica. Então, assim, os antibióticos, como eu falei para vocês, tem essas subclassificações, né? Antibióticos de parede, antibióticos de membrana, antibióticos que agem sobre síntese proteica, antibióticos que agem sobre o processo de replicação. E aí a gente tem lá outras classes atípicas, né, que a gente coloca como outros lá. E aí dentro dos outros que atuam sobre a parte de síntese proteica, são aqueles que agem principalmente na questão do lipossomo, né? E aí nós temos lá os macrolídeos, tá? Que eles atuam se ligando mais nas unidades suplementares do lipossomo. O medicamento mais usado para os macrolídeos é a azitromicina, mais conhecido, né? Mas a claritromicina também é um antibiótico importante, exemplo, ela está lá, né, no protocolo do tratamento da H. pylori, né, lá naquele tratamento da gastrite que a gente faz. A claritromicina ela entra ali. Normalmente a gente usa mais claritromicina para a parte baixa que eu falo, né? Você coloca o diafragma para baixo, a gente acaba usando mais claritromicina. Como se fosse do diafragma para cima, a gente acaba usando mais azitromicina, né? Isso está muito ligado à questão de perfusão mesmo, questão de indicação pela perfusão, tá? Então, exemplo, sinusites, né, otites, faringoamigdalites, né, pneumonia comunitária, azitromicina. Então, é comum utilizar, né? Já a claritromicina, infecção do trato urinário, a qual pela H. pylori, como eu coloquei para vocês, tá? Então, claritromicina. Então, a gente tem essa diferença, mesmo sendo do mesmo grupo. Pertencem para a mesma classe. Qual que a gente vai falar, professor? A claritromicina. Junto com a amoxicilina ou separada? Isso. O tratamento da H. pylori, quando a gente normalmente vai precisar da gastrite, é o quê? Uma trinca, né? Viu, né? A gente tem lá lanzoprazol, mais claritromicina, mais amoxicilina. Lanzoprazol, que é um IBT, né? Inibidor da boca de cobre. Aí a claritromicina, um macrolídeo. A amoxicilina, uma penicilina. Então, um antibiótico, 2 antibióticos, um inibidor da bomba de toque, um antissintetuácido. Essa pergunta é boa para a prova, né, Roger? Diga o tratamento do H. pylori. Você merece mais do que isso. Professor, me contesta tão pouco. Não entendi, campeão? Não. No início do tratamento você já tem os 3. 7 dias e aqui no mínimo 30 dias. Todo mundo junto, galera? Todo mundo junto, tudo na mesma caixinha. Tá bom. Piloripac, a gente chama lá Piloripac IDT. Vários laboratórios. Aqui, a amoxicilina 1 grama de 12 em 12 horas, a claritromicina 1 grama de 12 em 12 horas. E um comprimido de lanzoprazol 30 mg em dia. Vocês imaginam vocês guardarem todos esses protocolos? Não é maravilhoso na cabeça de vocês? Isso o professor não cobra de vocês agora. Se eu cobrasse, gente, vocês iam fazer grupo todo dia. Mas? Ele maldito,
Mas é Joyce. Porque assim, pessoal, a farmacologia para vocês é o que eu sempre falo assim, ó. Essa parte básica que a gente chama, que é a parte cinética e dinâmica, é o suporte de tudo, mas lá na hora da prescrição, vocês vão lembrar o que é o protocolo. Serve para quê? Para que eu prescrevo como eu prescrevo, né? Miligrama, via, dosagem, protocolo muito bonitinho. Aí no quarto ano vocês vão aprender isso muito bem. Tranquilo? Então lá, o macrolítico, certo? A eritromicina. A eritromicina hoje ela é pouco usada. Por quê? Porque cineticamente ela é um medicamento que tem uma meia-vida bem menor. E ela traz mais desconforto, né? Ela traz mais reações adversas. Exemplo, a azitromicina eu uso uma vez ao dia. Normalmente por 3 dias. Então assim, é um medicamento que ela tem uma excelente medida. E o protocolo vai de 3 a 5 dias de uso. Então, é um medicamento bem cômodo de usar. Agora você pega a eritromicina, é um medicamento de 6 em 6 horas. Normalmente utilizado de 5, 7 dias. Então, ela, você vê, ela tem, né, um problema maior em relação à cinética. Então, acabou sendo menos utilizada. A claritromicina é de 12 em 12. Também já é melhor, mais tranquilo de usar. Então, é por isso. É mais por questões de efeitos colaterais, em questão de comodidade e uso em relação à biodisponibilidade, tá? Isso é um medicamento de boa perfusão, boa absorção oral, então a gente usa a azitromicina por via oral, é um medicamento bastante usado na pediatria, tá? Então o medicamento é bem tranquilo também de uso. É uma excelente opção quando o paciente tem hipersensibilidade a beta-lactanos, então ela passa a ser a primeira escolha. Eu quero tratar uma sinusite, eu ia utilizar uma amoxicilina mais ácido flavônico. Eu ia tratar uma amigdalite e utilizar a amoxicilina mais ácido flavônico. Só que o meu paciente é alérgico, eu mudo para qual fármaco? A azitromicina. Uma boa, como é que é? É uma excelente opção, né? De troca. Quando o paciente está com o paciente tem hipersensibilidade a penicilinas. De novo, eu vou colocar. Você já notou isso, meu amor, no seu caderno? Pode confiar em mim, que eu sei que você notou. Porque eu já falei isso antes. Eu vou usar no caderninho. Isso, eu sempre coloquei para vocês assim, ó. Quando o paciente tem alergia à penicilina, existe uma probabilidade de ele também ter alergia aos demais beta-lactanos. Isso é uma probabilidade, não é uma certeza. Por quê? Porque todos os medicamentos compõem o mesmo anel, beta-lactano. O que é alergia? É o meu corpo ser muito sensível a uma substância alergênica. Aquela substância, ela vai dar um gatilho no meu sistema imune para produzir uma resposta daquilo, como estranho. Então, se eu tenho aqui uma estrutura que é muito parecida com essa, qual é a probabilidade do meu organismo reconhecer essa e essa daqui também? É grande, né? Então, a gente chama isso de hipersensibilidade cruzada. Hipersensibilidade cruzada. Então, para que eu venha, né, fugir dessa possibilidade dessa alergia cruzada, eu tomo os macrolídeos. Ao invés de, por exemplo, eu tenho lá uma penicilina e falo, não, eu vou prescrever uma cefalosporina. Não, eu não vou fazer isso, eu vou lá e prescrevo logo o macrolídeo. Isso é uma forma de você não colocar o seu paciente em xeque. Lembrando que a ação de hipersensibilidade, ela pode ser branda, como ela pode ser grave, não é isso? Sim. O cara pode desenvolver uma alergia mais grave e terá um choque anafilático. Então, você quer evitar. Lembrando que muitas vezes você prescreve esse medicamento, o cara vai para casa, ele vai usar em casa, não vai ficar sob a sua observação. Então, eu falei isso algumas vezes para vocês, ok? Então, é uma opção, tá? Boa concentração intracelular, porque tem boa perfusão, né? Ela perfunde muito bem membrana aparente da bactéria. E os macrolídeos conseguem fazer uma alta concentração intracelular. Então, exemplo, e nós temos algumas situações que existem bactérias que elas fazem, toda a parte de tropismo dela é dentro da nossa célula. Exemplo, a própria clamídia que eu já falei aqui para vocês. Então, essas bactérias que elas tendem a entrar na nossa célula para fazer todo o processo dela de replicação dentro da nossa célula, os macrolídeos é uma excelente opção, porque ele perfunde muito bem, ele chega nesses locais e ele consegue garantir uma boa concentração intracelular. Então, micro-organismos intracelulares têm boa resposta com a presença de macrolídeos. Aqui é uma situação
como se fosse um efeito colateral, né? Causa desconforto gástrico. Isso é comum dos antibióticos, mas os macrolides eles tendem a ter um pouquinho isso mais exacerbado. Então, exemplo, tem paciente que não tolera muito bem a azitromicina, né? Ele tende a reclamar, a queixar bastante. Tá? Se o paciente só reclama de um leve desconforto, tranquilo, ele segue o baile, continua tomando medicamento. Agora, se o desconforto for muito intenso, aí a gente tem que pensar na troca do medicamento. Tá? O paciente pode reclamar desde um leve desconforto, mesmo náusea, até mesmo vômito ou diarreia. Tá? Isso pode levar, né, no uso de macrolides. Aminoglicosídeos, os aminoglicosídeos. Eu falei para vocês que esse nome ele vem, né, em função da estrutura química deles. Eles têm uma estrutura química, né, com um grupamento amino ligado ao grupamento glicosídeo, tá? Por isso que eles chamam de aminoglicosídeos. Nós temos vários fármacos dentro desse grupo, eu coloquei aqui os principais. Neomicina, muito utilizado em situações de uso tópico, né, seja questão parte de pele, mas seja também para uso mais local, exemplo, em algumas soluções otológicas. A tobramicina é muito utilizado na oftalmologia, né, para tratamento de afecções oftalmológicas. A gentamicina, muito usado para tratar a infecção do trato urinário com bactérias multiresistentes. Tá? Isso aqui é muito comum, gente. Genta, infecção urinária por bactérias existentes. Tá? Qual que é o grande problema? Só tem parenteral. Não traz o conforto do uso oral. Então, se você precisar prescrever uma gentamicina para tratar uma tontura do paciente, ela vai ter que fazer todo o tratamento através de injeção parenteral. Tá? Não tem opção oral. A amicacina, bastante usada em ambiente hospitalar, para bactérias gram-negativas existentes em ambiente hospitalar. Tá? São antibióticos que têm um excelente espectro de ação, excelente potência. Qual que é o grande problema? O que está à frente lá? São medicamentos extremamente tóxicos. Causam ototoxicidade, neurotoxicidade, o paciente pode sentir náusea, né? O paciente vomitar, o paciente ter... ele vai reclamar parecendo como se ele tivesse com uma labirintite. Né? Isso é tudo a questão da neurotoxicidade que está acontecendo. Hepatotoxicidade também, eu coloquei neurotoxicidade aqui, a hepato eu não coloquei embaixo, né? Mas pode causar também hepatotoxicidade, tá? Então são medicamentos bastante tóxicos, tá? Mas é uma opção muito boa, principalmente para micro-organismo gram-negativo. Age sobre gram-positivo também, mas tem uma melhor ação sobre bactérias gram-negativas. Afecções de pele relacionadas à questão de queimaduras também se utiliza bastante aminoglicosídeos. São medicamentos muito usados, tá, pessoal? Principalmente ali naquela condição tópica. Hoje, o antibiótico mais usado por via tópica é a neomicina, não tem nem comparação com o tipo de imagem. Né? 60% a 70% das pomadas e cremes que a gente tem para uso tópico antibiótico é a base de neomicina. Tem neomicina no meio, o antibiótico mais usado de forma tópica. E ele não está na lista de medicamentos controlados. É um antibiótico que foge à regra e ela não está na lista, justamente por isso que ela é bastante utilizada. Tetraciclinas. Tetraciclinas também agem sobre síntese proteica, não são antibióticos hoje muito usados. Tá? Esse antibiótico aqui mesmo, ele é mais usado em outra área, que não a nossa, na área dos animais, da medicina veterinária. É muito usado doxiciclina para tratar principalmente a erliquiose, tá? Mas aí já é uma questão, é um parasita, né, que é o carrapato, né? Ele leva junto uma bactéria e causa o que nós chamamos de erliquiose, principalmente em cães, né? Tá? E se trata muito com doxiciclina. Nós ainda utilizamos algumas situações, tetraciclina, né, de curta duração, que a gente chama, ou de meia-vida mais curta, para tratamento de acne grau 1 grau 2, tá? Então, às vezes utiliza. E também a aminoxiclina, como a minha amiguinha viu, em algumas formulações, até formulações epicópicas, né, em algumas, principalmente pomadas, alguns cremes, né, também para tratar acne, tá? Acne grau 1 grau 2. Até mesmo os dermatos que utilizavam muito a tetraciclina para tentar a primeira alternativa para tratamento da acne, eu não vejo muito mais tanta prescrição assim. Mas é uma opção, tá, para tratamento da acne grau 1 grau 2, porque a acne tem vários estágios e os primeiros estágios de acne,
até grau 3, a antibiótico terapia é uma excelente escolha, né? Algumas situações não adianta, por exemplo, acne fulminante. Se tratar com antibiótico não rola muito bem não, porque normalmente não regride. Então depende muito do grau, da característica da acne, mas é uma excelente opção. Até a própria azitromicina, tá entendendo? Os dermatos utilizam também, né, para fazer tratamento de acne, tá? Também é uma opção bem interessante. Então, esses são os antibióticos que atuam sobre síntese proteica, tá? Essas 3 classes. As 2 primeiras, muito utilizadas mesmo, vocês vão usar bastante na vida de vocês, os macrolídeos e aminoglicosídeos, as tetraciclinas um pouco menos, né? Hoje a gente não usa muito. Coloquei aqui também algumas peculiaridades delas, interações com alimentos, isso é um problema, principalmente com leite, tetraciclina leite, não absorve nada, gente, perde a absorção quase total. Tá? A tetraciclina, o leite, ela consegue quebrar a tetraciclina. Né, forma praticamente como se fosse um quelato, não permite absorção, tá? E aqui, questão da indicação. Então, esses são os pontos principais, lembrando que são os principais pontos de cada um, tá? De cada classe aqui que a gente conversou, tá? Em relação à questão da toxicidade, todas elas são revertidas, tá? Então, tirou o medicamento, normalmente o paciente, exemplo, ototoxicidade, tirou o fármaco, o paciente volta normal tranquilamente. Né? A nefrotoxicidade, a neurotoxicidade, então reverte, né, quando a gente retira. Então não adianta achar que vai tentar corrigir isso de outra forma. Não, tem que parar o medicamento. Se a gente quer diminuir a toxicidade, a gente tem que tirar o fármaco e utilizar uma outra classe, né, para continuar a terapia do paciente, se for realmente uma toxicidade que está prejudicando realmente o paciente. Então a gente retira, troca em relação à classe do medicamento. Ok? Perguntas, pessoal? Perguntas? Dúvidas sobre esses aí? Alguma coisa? Tranquilo? Ficou claro? Boa noite. Claríssimo, claríssimo. Um cara que é da noite, na madrugada. Então vamos lá, pessoal. A penicilina. Ó, azitromicina, né? Como a gente tinha colocado. Ó, azitromicina, faringoamidalites, né? Infecção de orofaringe de forma geral, né? Sinusites também. Algumas questões até de otite, a azitromicina também pega. Infecção comunitária, pneumonias comunitárias, também a gente pode indicar. Então esse aí normalmente é o principal. Para algumas situações a gente faz dose de ataque, né, com a ASA, né? Você usa 1 grama a primeira dose e depois mais 4 ou 5 dias de 500 miligramas. Né? É muito comum a gente fazer assim com a azitromicina. E a claritromicina, como eu falei, é a parte mais baixa. Infecções urinárias, tá aí tudo, tá? Ela pode ser utilizada. Normalmente a claritromicina é de 12 em 12, né, com doses de 500 miligramas, e aí também de 5 a 7 dias, né, vai depender. Tá? E o mais comum, né, a gente falar da clara é a questão da H. pylori que eu coloquei aqui do lado. Tá? Então essas são as principais indicações. Fechou, chefe? Beleza, gente? Dúvidas? Pessoal, na próxima aula a gente está quase finalizando. Na próxima aula a gente vai falar fármaco que atua sobre a parte de replicação, e aí a gente vai ver quinomas, e depois busquiade sobre alguns metabólicos importantes, como a gente tem as aminopirimidinas, né, que é o trimetropin, e as sulfonamidas, inibidor da síntese de ácido fólico. Entendeu? E a gente vai ver também. Tá?